E aí galera, Davi na voz. Muito obrigado pelo enorme apoio que vocês me deram nos últimos vídeos, e também por baterem a meta da parte anterior. E a pedido de vocês, hoje eu estou trazendo o recap da parte 3 do Prota que reencarnou como um deus com o poder de recriar o universo. O card da playlist dessa obra vai estar passando na tela. Lembrando, se vocês gostarem do vídeo e quiserem a continuação, deixa o like, inscreva-se no canal e compartilhem esse vídeo com seus amigos. E também comentem para dar mais engajamento. E se esse vídeo bater 8.000 likes, eu faço a parte 4 dessa obra. Na parte anterior, a Lulutia decidiu ouvir a voz do seu povo para se tornar uma boa deusa, e foi até a base dos Elfos Escuros, e como ela já esperava, ela não foi bem recebida, e enquanto pensava em como resolver a situação, ela sentiu a presença da sua velha conhecida. Ao mesmo tempo, uma mulher misteriosa apareceu, e falou para seus subordinados que eles não são oponentes dignos para a deusa mãe dos Elfos. Essa mulher misteriosa é a Racheira, a deusa dos Elfos Escuros, e para confirmar a identidade dela, o Prota usou seu poder ocular, e descobriu que essa pessoa na sua frente é um avatar da deusa Aranha, e sua força estava no pico da quinta camada, e devido à diferença de poder entre as duas deusas, o Dom Celestial perguntou para o sistema por que a Lulutia era muito mais forte que a Racheira, e o chat GPT respondeu que existe dois tipos de deuses, os naturais e os da fé. Os naturais nascidos sob a vontade do céu geralmente nascem com uma grande força, já os deuses da fé exigem força das crenças dos outros. Se seus crentes forem poucos, a sua força vai enfraquecer ou até mesmo desaparecer, e é por isso que a deusa dos Elfos Escuros é bem mais fraca. Ela é uma deusa da fé. Inicialmente parecia que a Racheira estava feliz em ver que a sua velha conhecida estava viva, mas a Lulutia sabia que não era bem assim. E confirmando sua teoria, a Racheira falou que está feliz por poder ter o prazer de eliminar a deusa mãe com sua própria mão, mas no momento seguinte ela entrou em choque ao ouvir a Lulutia dizendo que quer ajudar os Elfos Cinzentos, e após seu choque, ela debochou da deusa idiota falando que a memória dela só pode estar danificada para falar tamanha bobagem, já que os Elfos Escuros sofreram injustiça quando a deusa mãe ainda governava, e agora que as coisas estão ainda piores. O único jeito de resolver isso, e eliminando a Lulutia, e tirando a divindade dela, só assim os Elfos Cinzentos poderão ser salvos. E após dizer isso, ela mandou seus filhos atacarem os intrusos. Ao ver eles indo em sua direção, o Dom Celestial estalou o dedo, e em seguida os Elfos Escuros ficaram congelados no tempo. E como a Racheira não conseguiu entender o que estava acontecendo, o Prota explicou para ela que ele apenas pausou o tempo deles. Naturalmente ela não acreditou na sua explicação, já que na mente dela ninguém no mundo seria capaz de parar o tempo. Isso era o que ela pensava no início. Mas ao ouvir que o intruso é o Dom Celestial, ela ficou chocada, e desfez sua transformação. Ela não queria se tornar inimiga do Deus do Universo, e um dos motivos dela acreditar que ele não estava mentindo sobre sua identidade, era porque a deusa idiota não negou sua declaração, e após chegar nessa conclusão, ela se ajoelhou e pediu desculpas por ter sido rude, e para seu alívio, ele aceitou suas desculpas, e logo em seguida ele disse que os elfos ainda precisam perguntar à deusa mãe sobre o motivo dela ter vindo visitar eles, e vendo ele abrindo o caminho para ela, a Lulutia pediu desculpas para os seus filhos rejeitados por não ser uma boa deusa, e nem uma criadora competente, e como ela sabia bem o que os seus filhos estavam sentindo, ela entendia que essa autoculpa dela não iria resolver nada, por isso ela deu um conselho para a Racheira. A vingança que os Elfos Escuros buscam só vai piorar a situação. Esse sentimento de vingança que eles estão sentindo é o mesmo que ela sentiu quando se uniu na luta contra o céu. A sua mente só pensava em resistir à opressão do Dom Celestial. Naquela época, ela poderia fazer o que fosse preciso para conseguir a sua vingança. Quando ela criou a raça élfica, ela deu a cada raça de elfos características e símbolos correspondentes. Os elfos dourados são o sol e a luz. Os da lua são a lua e a noite. Os da floresta são a árvore e as bestas. Os do mar são a água e os peixes. E os elfos cinzentos são a terra e a vida. E os escuros são as sombras e a aranha. Aos seus olhos todos os elfos devem ser iguais. Ela espera que todos eles possam abandonar seu ódio e viver em paz. É claro, não tinha como eles abandonarem seus ódios, depois de ver tantos entes queridos sendo oprimidos até a morte durante centenas de anos. Devido a isso, a Racheira falou que se Lulutia quiser ajudar os Elfos Escuros, ela deve eliminar o Rei Elfo e todos os dourados que fazem o mal, mas a deusa mãe recusou sua oferta. Para ela todos os elfos são seus filhos, então ela não queria perder nenhum deles. Ao ouvir sua resposta, a Racheira ficou extremamente irritada, e mandou a Lulutia ir apoiar os filhos favoritos dela. E interrompendo elas, o Dom Celestial perguntou o que a deusa Aranha faria depois que a resistência for bem sucedida. E ela respondeu na maior naturalidade que deixaria os elfos dourados sentirem tudo o que eles passaram. Ao ouvir sua resposta hipócrita, o Prota entendeu que os escuros não odiavam a regra cruel dos dourados, já que eles querem o poder de governar as outras raças cruelmente.
Naturalmente a Racheira não gostou de ser comparada com os dourados egoístas, e deu a desculpa que só queria que os elfos escuros vivessem em paz, mas a desculpa dela não colou com ele. Já que se ela realmente pensa diferente dos dourados, então ela não deveria fazer a mesma coisa que eles. Isso é uma questão de moral. Se ela quer oprimir da mesma forma que eles, significa que ela deseja a lei da selva, onde tudo é uma questão de poder. Se ela realmente deseja justiça, ela não deve fazer a mesma coisa que os elfos dourados. Ao ouvir tudo isso, ela caiu na real, mas mesmo entendendo o ponto de vista dele, ela não conseguia perdoar os dourados. E muito menos ver eles vivendo felizes sem receber nenhuma punição por tudo o que fizeram. E acalmando ela, o Dom Celestial disse que há sempre um preço a pagar por fazer algo errado, mas este preço não deixa ela escravizar os elfos dourados por gerações. Após colocar suas emoções em ordem, a Racheira falou que não fará nada enquanto os escuros puderem viver uma vida normal, e ficando feliz por seu objetivo nesse lugar ter sido cumprido. A Lulutia pediu desculpa por ter envolvido o Dom Celestial no assunto interno da sua raça, e ele disse que estava tudo bem, já que todas as raças dos 3 mundos são assuntos do Dom Celestial, mas ela que terá que resolver as contradições a seguir com os elfos. Assim ela decidiu ir falar com o atual imperador élfico para resolver essa inimizade entre seus filhos, e se eles não forem capazes de conversar sobre isso, ela usará a força. E os elfos dourados e o novo deus élfico se tornará seus inimigos, e vendo ela confiante na sua decisão, o Prota decidiu ir com ela para testemunhar o resultado final, mas antes de partir para o Palácio dos Elfos, ele teve que acordar sua serva que pegou no sono depois de tanta falação. Um pouco mais tarde no Palácio Real, nós vemos a princesa humilhando as suas empregadas. Ela estava dando uma surra nas elfas cinzentas sem motivo nenhum. E vendo essa cena, a Lulutia ficou extremamente triste. E como isso já não fosse ruim o suficiente, o Prota mostrou para ela algo ainda mais cruel. Um mordomo da raça dourado levou mais uma elfa e também uma humana para o quarto do imperador élfico. E nós sabemos o que ele vai fazer com elas. Vendo a realidade da atual realeza do reino dos elfos, Lulutia decidiu que não havia necessidade de negociar com eles, e ativou sua habilidade para acordar a árvore do mundo adormecida. E após o despertar da árvore do mundo, um grande terremoto se iniciou em todo o reino élfico, e diferente dos nobres, os plebeus entraram em desespero, e começaram a implorar para a deusa mãe acalmar sua raiva, e após alguns minutos, o terremoto parou, e os monstros de árvores perderam o controle, e começaram a atacar os elfos dourados, e como isso não era o suficiente, a Lulutia também acordou o protetor do reino élfico, o dragão verde da floresta Ila, e ouvindo o chamado da deusa mãe, o Ila sinalizou o início da guerra com seu rugido, e seguindo a liderança dele as bestas da floresta rugiram também. Enquanto isso no reino celestial, o deus élfico do terceiro ciclo, Randolph, percebeu que aquela pessoa estava de volta, e parou o que estava fazendo, e chamou suas guardas, e no mesmo instante, 3 belas elfas apareceram, e vendo elas, ele mandou elas irem ver o que aconteceu com a árvore do mundo no reino humano, e se elas descobrirem que a árvore do mundo se tornou sua inimiga, elas devem destruir a árvore, e após receber a missão do seu deus, elas partiram para o reino humano. Enquanto isso no Império Élfico, a Racheira percebeu que a Batalha dos Deuses estava prestes a começar, e mandou o Shardal chamar todos os elfos escuros que estão escondidos. Ao mesmo tempo no Palácio Real, o atual Imperador Élfico, a encarnação do Deus dos Elfos apareceu na frente da Lulutia, e perguntou qual era a identidade dela, e também por que ela irritou a Árvore do Mundo. E ela respondeu que ele não precisava saber sobre sua identidade, ela só quer fazer com que a nobreza élfica pague o preço por oprimir sua própria espécie. Ao ouvir isso, o imperador élfico começou a rir como se tivesse ouvido algum tipo de piada, já que mesmo que ela tenha a ajuda dos elfos escuros e da Árvore do Mundo, ela não será capaz de derrotar o reinado dos elfos dourados, porque o imperador élfico é o atual deus dos elfos, e também um dos deuses ocidentais dos céus. Mas diferente da reação que ele esperava, a Lulutia decidiu iniciar a batalha ao invés de continuar ouvindo suas baboseiras, e irritado ele jurou que ela não conseguiria fugir do reino élfico com vida, e em seguida com apenas um movimento de dedo. Ele ordenou que seus subordinados se preparassem para a batalha, assim tanto os arqueiros quanto os magos miraram na deusa mãe, e com apenas um olhar, o Dom Celestial notou que eles são todos especialistas acima da 5ª camada, e avisou para Lulutia tomar cuidado. É claro, ele sabia que ela não estava preocupada com o poder deles, a única coisa que estava deixando ela chateada era o fato dos seus próprios filhos estarem se unindo contra ela, e não quererem ouvir seu pedido. E aproveitando o momento, o Prota falou que também não entendeu quando seus filhos se rebelaram contra os céus no primeiro e no segundo ciclo. Por ser ignorado pelos seus inimigos, o Randolph perdeu a paciência e mandou seus subordinados atacarem. Ao mesmo tempo os arqueiros se prepararam para atirar, e vendo eles iniciando a guerra, a deusa mãe ficou triste, e falou para eles não culparem ela pelo que está prestes a acontecer, e em seguida,
Um monstro de árvore esmagou um dos figurantes. Ao ver esse trem gigante, eles entraram em desespero, já que esses monstros de árvore eram seus aliados, mas agora eles estão atacando a cidade. E desesperados, os elfos deram o melhor para proteger a cidade usando a barreira mágica. E quando eles viram o primeiro ataque sendo defendido, eles ficaram aliviados, mas para aumentar ainda mais o desespero deles, o dragão verde da floresta carregou energia na sua boca, e em seguida disparou o bafo do dragão em direção da cidade. O golpe foi tão forte que a barreira mágica não conseguiu bloquear o ataque, e vários arqueiros acabaram sendo eliminados. Naquele momento, os sobreviventes perceberam que estavam ferrados, já que os monstros de árvore aproveitaram que a barreira foi quebrada para invadir a cidade. Naturalmente, os arqueiros não conseguiram fazer nada diante de tais monstros, e acabaram sendo dizimados, e no final os guardas e os magos tiveram que manter a formação para parar o avanço dos monstros. E vendo os antigos Treants e o dragão celestial ao lado do inimigo, Randolph ficou puto, mas não querendo parecer um perdedor, ele se acalmou e disse que não importa como ela conseguiu fazer isso, no final ele ainda será o vencedor. E vendo a confusão dela, ele mandou ela olhar para cima. Ao mesmo tempo o céu se abriu, e as guardas do deus élfico apareceram, e a líder delas é Caterine, a rainha dos anjos. Ela revelou que foi ordenada pelo atual deus dos elfos para suprimir os rebeldes. Ao ver os 4 pares de asas, o Dom Celestial confirmou que ela realmente é a rainha dos anjos, e percebeu que aquele bosta está querendo destruir a árvore do mundo. E no mesmo instante o Prota avisou que elas deveriam tomar cuidado, já que se tanto os anjos quanto a deusa mãe não suprimissem seus poderes no mundo humano, haverá grandes problemas. Ao mesmo tempo um raio foi disparado em direção da Caterine, e sem nenhum esforço ela se defendeu facilmente, e devido a isso, o Prota percebeu que o grau de punição para os especialistas celestiais que entram no mundo humano não era forte o suficiente, e então sem hesitar ele reescreveu as regras. Agora suportar a punição celestial ou quebrar ela, não será contado como conclusão do julgamento, e irá desencadear uma nova punição celestial, e após o tempo demorado para que uma vara de incenso queime outra punição descerá. Com seu poder sendo um nível superior ao do invasor, isso continua até que a pessoa seja exterminada. Assim, após mudar as regras, o Prota disse que a Caterine tinha pouco tempo antes de um relâmpago de nível de Deus Imperador caísse sobre ela. É claro, se ele quisesse, ele poderia derrotar ela mais rapidamente, mas isso não seria divertido. Ao ver os relâmpagos se reunindo em um único ponto no céu, a Caterine ficou confusa. Ela já tinha quebrado o gatilho de iluminação, então ela não entende por que uma tripulação estava se formando novamente com um poder ainda pior, e devido a esse problema, ela decidiu acabar com a batalha rapidamente, antes que a tripulação caísse novamente, e interrompendo seus pensamentos. O dragão celestial perguntou se ela queria virar uma inimiga da árvore do mundo, e ela respondeu que só estava seguindo o comando do deus elfo. Ao ouvir sua resposta, Willa ficou irritado, já que só porque Randolph recebeu um pouco de atenção, ele agora está pensando que realmente é o deus dos elfos. E irritada com a blasfêmia dele, a Caterine mandou suas subordinadas protegerem o palácio real para ela cuidar da árvore do mundo. Por causa da arrogância dela, o dragão celestial ficou ainda mais irritado, já que ela acha que poderia derrotar ele só porque seu poder foi suprimido, e debochando dele, a rainha dos anjos falou que mesmo que ele estivesse com todo o seu poder, ela não teria medo de enfrentá-lo. Naturalmente essa fala dela fez Willa perder a paciência. Assim, quando as coisas estavam prestes a ficar boa, a Luluti interrompeu ele dizendo que ela vai lidar com a Caterine. Ao ver ela, o dragão verde ficou surpreso e também feliz, já que ela não tinha morrido. Mas diferente do que ele pensava, ela falou que já morreu uma vez, mas vendo o estado dos elfos, ela não conseguiu descansar em paz. Terminando de explicar isso, Lulutia pediu para sua velha amiga, a árvore do mundo, emprestar um pouco da sua força para ela. Ao mesmo tempo, uma forte aura dourada começou a reunir na árvore do mundo, e em seguida 6 símbolos representando cada raça dos elfos apareceram, e de acordo com a Kigtin, a árvore tinha gerado 6 grandes frutas. E por causa desse comentário dela, o Dom Celestial quase perdeu a paciência, já que aquilo não era uma fruta, aquilo são os 6 reinos místicos, e por causa do perigo desses reinos no mundo humano, o sistema perguntou se o Prota vai eliminar a deusa mãe, já que se esses 6 reinos místicos forem completamente desenvolvidos, eles absorverão uma quantidade limitada de recurso dos 3 mundos, mas como eles estavam escondidos durante anos, o Prota decidiu não apagar a Lulutia e a árvore do mundo. Ao mesmo tempo, 6 esferas de energia foram em direção da deusa mãe, e foram absorvidas pelo seu corpo, e em seguida aconteceu aquela cena de transformação de garotas mágicas, e após alguns segundos, e revelado a transformação de garota mágica dela. E vendo isso, a Caterine finalmente percebeu que não estava enfrentando um simples inimigo, e enquanto a Lulutia carregava as energias dos 6 reinos místicos na palma da sua mão, ela revelou sua verdadeira identidade.
É claro, a rainha dos anjos não acreditou nela, já que o deus dos elfos era seu Lord Randolph. Ela não queria aceitar que seu mestre era apenas um rebelde. Então, para negar a realidade, ela atacou a deusa mãe com sua espada de punição divina. Mas, para sua infelicidade, seu ataque foi defendido facilmente pela barreira mágica. E enquanto ela ficava chocada com essa cena surreal, Luluti explicou que o poder que o reino humano esconde excede muito a imaginação dela. Simplificando, ela está falando do Prota. Enquanto lidava facilmente com a rainha dos anjos, a deusa mãe pediu para o dragão celestial ajudar os elfos escuros a derrotarem os elfos dourados, e atendendo o pedido da sua velha amiga, o dragão celestial ordenou que os Treants destruíssem o palácio real. E no mesmo instante eles pararam de brincar, e correram loucamente para o palácio enquanto esmagava qualquer inimigo no caminho. Desesperado com a situação, o comandante da primeira legião perguntou para o dragão celestial por que ele está traindo os elfos, e ele respondeu que a pessoa que ele era leal nunca foi o rei elfo. Percebendo que o Ila não ficaria do seu lado, o comandante decidiu usar toda a sua força para proteger o palácio real, mas antes de sacar a espada, o Shardal apareceu atrás dele, e como ele não conseguiu mover sua espada a tempo, ele usou sua armadura para parar o golpe do rebelde e se preparou para enfrentar um novo inimigo. Enquanto isso, na segunda legião, a comandante Shantis viu pela sua esfera mágica que a primeira legião tinha sido parada pelo exército da resistência, e a terceira legião foi colocada em completa desorganização pelos monstros de árvore. A quarta e a quinta legiões, que ficaram estacionadas fora da cidade, ambas foram atacadas por bestas selvagens. Enquanto Shantis ficava sem saber o que fazer para inverter essa situação horrível, a deusa aranha estava liderando seu exército para a vitória. Ao ver aqueles que ele considera seres de raças inferiores suprimindo seu exército, o imperador dos elfos ficou puto. E para piorar seu humor, o dragão celestial disparou uma grande quantidade de energia em sua direção, e antes do ataque atingir ele, a anjo se jogou na frente do seu mestre, e defendeu o golpe com sua asa. E mesmo estando de frente com o dragão celestial, Randolph estava confiante na sua vitória, já que do seu lado era 3 contra 1, mas para sua infelicidade, uma das guardas foi pega desprevenida, e foi mandada para longe com um chute, e a responsável por fazer o duelo ficar 2 contra 2, foi a Kig-chan. Enquanto isso, do outro lado do campo de batalha, a Caterine conseguiu quebrar a barreira mágica da deusa mãe, mas no mesmo instante a barreira se regenerou rapidamente. Não importava quantos ataques ela fazia, ela não conseguiu atingir sua inimiga. E para piorar, ela estava sendo completamente suprimida. Se as coisas continuassem assim, ela seria derrotada pela punição celestial antes mesmo de ferir sua adversária. E frustrada com a situação, ela perguntou por que a Luluti está quebrando a paz que seu mestre conquistou. Ele colocou um grande esforço para fazer os elfos prosperarem. E suspirando, a deusa mãe respondeu que essa paz e prosperidade foi ganhada pisando no corpo dos outros. E isso é algo que a raça dos elfos não precisa. E no mesmo instante que ela terminou de dizer isso, ela invocou um meteoro. Naturalmente, os figurantes entraram em desespero ao ver o meteoro caindo em direção do palácio. E vendo isso, a Caterine ignorou a sua adversária e voou em direção do Palácio Real em uma grande velocidade. O motivo dela estar tão ansiosa era porque ela não poderia deixar seu rei ser ferido pelo meteoro, e graças à sua velocidade, ela conseguiu alcançar o meteoro antes de se chocar com o palácio, e usou toda a sua força para destruir o ataque da deusa mãe. E após um grande esforço, ela conseguiu destruir o meteoro, mas por estar sem energia, ela não conseguiu se defender do impacto da explosão, e acabou se chocando no chão, e perdendo a consciência durante alguns segundos. Após aterrissar ao lado da cratera, a Lulutia falou que a Rainha dos Anjos é uma criança gentil, mas esse tipo de suavidade não pode mudar a raça élfica. Mano, é só eu ou a deusa mãe confundiu a intenção da Caterine de proteger o imperador com uma ação nobre de proteger a cidade. Diferente do que a Lulutia pensava, a Rainha dos Anjos disse que a raça élfica não precisava mudar, e após dizer isso, ela se agarrou na perna da sua adversária. Ao mesmo tempo o céu se abriu, e a deusa mãe percebeu a intenção dela. Como a Caterine não poderia derrotar ela, a Rainha dos Anjos estava tentando fazer elas receberem a tripulação juntas, e por ter percebido isso tarde demais, ela não conseguiu desviar do trovão, e enquanto pensava que esse seria seu fim, o Dão Celestial apareceu na frente dela, e com apenas um estalar de dedo, ele fez o relâmpago desaparecer, e enquanto as duas ficavam surpresas com essa cena, o Prota explicou que se alguém usar maliciosamente o poder da punição celestial para ferir os outros, seria como colocar o carro antes do cavalo. Por isso ele fez mais algumas alterações nessa nova regra de punição. No futuro as punições só irão prejudicar a pessoa que as desencadeou, e não irá afetar nenhum outro ser.
Essa foi a nova alteração que ele fez, e terminando de reescrever a lei do universo, ele mandou as duas continuarem a batalha. E chocada com a demonstração de poder dele, a Catherine perguntou qual era a identidade dele, e antes do Prota responder, todos sentiram a presença do Rei Elfo desaparecer. Ele tinha sido eliminado pelo Dragão Celestial e também pela Kig-Tian. E como vocês devem ter imaginado, o exército inimigo entrou em desespero com a morte do seu líder, e começaram a fugir do campo de batalha. Mas diferente deles, a Catherine não estava preocupada com a derrota do clone. Ao invés disso, ela estava animada, já que a morte da encarnação do seu mestre fez o atual deus élfico ser obrigado a descer para o reino inferior. Enquanto a Lulutia ficava ansiosa com o poder do seu principal inimigo, a pessoa em questão de uma forma arrogante disse que pela blasfêmia de eliminar sua encarnação, ele vai colocar um fim na vida da Dragão Celestial, mesmo ela sendo a filha do Deus Dragão. Mano, eu não pensei que o dragão era fêmea. Enquanto agia todo-poderoso, ele notou a presença da Lulutia, e percebeu que estava certo ao pensar que ela voltou à vida, e em seguida decidiu eliminar ela também, já que não poderia existir dois deuses élficos. E vendo seu rei vivo, os elfos dourados recuperaram sua esperança, e diferente deles, a Lulutia estava preocupada, seu inimigo é do nível celestial, mesmo com a ajuda da Árvore do Mundo. Ela não tem chances de vencer com seu poder atual, e ao ver o ataque avassalador do Randolph indo em sua direção, ela fez a única coisa que poderia fazer nessa situação. Ela usou toda a sua energia para criar a barreira mais forte possível, mas para seu desespero, sua barreira foi quebrada facilmente, mas antes dela ser atingida, o Dom Celestial desviou o ataque com um simples tapa. Ele estava irritado com o fato dos deuses do Reino Celestial estar tratando suas regras no reino humano como lixo, e para deixar ele com ainda mais raiva, o Randolph ousou debochar da cara dele. E por causa da arrogância do seu inimigo, Prota perdeu a paciência, e apareceu de repente na frente do deus élfico, e em seguida deu um socão no estilo Saitama na cara dele. O golpe foi tão forte que fez o Randolph ser enviado de volta para o Palácio Real no Reino Celestial. Rapaziada, se vocês querem a continuação da jornada do Deus do Universo, deixa o like, e por favor inscreva-se no canal, para me ajudar a crescer o canal ainda mais. Muito obrigado mesmo pelo grande apoio de todos vocês, graças a Deus e também a vocês. Eu conseguir chegar aos 85 mil inscritos, e como eu sei que vocês são fera, eu acredito que nosso clã de apreciadores de obras de alta qualidade vai bater a próxima meta, e vai chegar aos 90 mil inscritos.